Paz seja com todos. Hoje nós vamos analisar a seguinte questão bíblica. Se Jesus é o Cristo, poderia ele ser o próprio Deus Todo-Poderoso, que é a fonte da unção? Vamos dar início ao nosso estudo com Mateus capítulo 16, versos 13 ao 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aqui nós já vemos uma forte influência da helenização grega, do paganismo romano. Muitos já haviam apostatado. Continuando na passagem: e vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Até aqui. E no que implica esta resposta do apóstolo Pedro: tu és o Cristo. O fato de Jesus ser o Cristo torna impossível que ele seja Deus. Trata-se de um impeditivo intransponível. Isto porque Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra Christos, que significa ungido no grego. Alguém escolhido por Deus e capacitado pelo Espírito para um ofício sagrado, como profeta, sacerdote ou rei. Então a palavra grega Christos significa ungido. Alguém escolhido por Deus, alguém capacitado pelo Espírito de Deus para exercer um ofício sagrado. Vamos pegar o exemplo de uma unção sacerdotal em Êxodo 28:41. Então Deus fala para Moisés: depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Então Moisés, amando de Deus, ungiu Arão e seus filhos para atuarem como sacerdotes. Vamos pegar também o exemplo de unção para rei. 1 Samuel 16:3. Deus fala para o profeta Samuel: convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Depois nós vemos que Deus indica Davi para ser ungido como rei. Podemos citar também a unção para profeta, 1 Reis 19:16. Deus ele manda Elias ungir Eliseu, filho de Safate e de Abel-Meolá, para suceder a ele como profeta. Então Elias cumpre esta missão, ungindo Eliseu como profeta. Porém, meus irmãos, todos esses três ofícios são unidos em Jesus Cristo. Jesus é rei, conforme vemos em Zacarias 9:9, por exemplo. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Nós vemos que Jesus, ele é rei, e muito em breve ele voltará para se assentar no trono de Davi. Jesus também é profeta. João 4:19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. A mulher que estava no poço de Samaria. E é claro, Jesus é sumo sacerdote. Façamos a leitura de Hebreus 5, versos 1 a 10, para entender que Jesus é o sumo sacerdote definitivo. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então aqui ele está falando do sumo sacerdote da ordem de Arão, da linhagem da tribo de Levi. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão.
Agora ele vai falar de Jesus. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então a Bíblia deixa claro que Jesus, em determinado momento, ele se tornou sumo sacerdote. Ele foi gerado por Deus e depois ele foi ungido como sumo sacerdote. Continuando a leitura. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus concedeu a Jesus esta função. Ele foi designado por Deus como sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, meus irmãos, se ele foi ungido, ele não pode ser Deus. São coisas incompatíveis. Item A. O ungido necessariamente é ungido por alguém maior. Item B. Deus não pode ser ungido, pois Deus é a própria fonte da unção. Item C. Deus não precisa de unção e não haveria quem pudesse ungí-lo. Deus ele é o Todo-Poderoso, ele é antes de tudo. Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Então Deus ele não precisa receber uma unção, mesmo porque não haveria ninguém maior do que ele que pudesse ungí-lo. Item D. Jesus foi ungido no batismo, como vemos em Mateus 3,16, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele, cumprindo-se a profecia de Isaías 61, ficando descartada a hipótese de pré-existência. Todos os verdadeiros cristãos são preenchidos em certa medida com o Espírito de Deus. Todos os crentes são templos do Espírito de Deus. Mas Jesus recebeu uma porção maior, uma porção sem limitações. Nós vemos em João 3,34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Jesus, homem perfeito, estava cheio do Espírito de Deus, ou seja, altamente capacitado pelo Eterno. Podemos citar também Salmos 2:2. Os reis da terra se levantam, e os governantes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Então nós temos o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, e nós temos Jesus, que é o ungido do Senhor. Foi um servo que Deus escolheu, que Deus gerou no ventre de Maria pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo. Salmos 2, verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O profeta Isaías, em Isaías 42:1, ele revelou um evento profético futuro para a época dele, algo que ainda iria acontecer e que se cumpriu há 2000 anos. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Isaías 61:1 também fala do mesmo evento futuro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Mas quando que essas coisas realmente aconteceram? Quando que esses eventos se cumpriram? Jesus confirma o seu cumprimento aproximadamente 7 séculos depois, mais uma vez descartando qualquer hipótese de pré-existência. Lucas 4, versos 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O próprio Jesus diz que na época dele, que no início do ministério dele, foram cumpridas essas profecias. Quando Isaías fala: porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações, o Espírito de Deus ele toma a forma de pomba para que o evento pudesse ser testemunhado e efetivamente unge o Filho de Deus, capacitando-o para o ministério que durou 3 anos e meio aqui na terra. Por isso que o Messias fala: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Podemos citar mais passagens sobre a unção de Deus sobre o homem Jesus. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Colossenses 2:9, que é muito utilizado pelos trinitários, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Será, meus irmãos, que isso significa que ele é o próprio Deus Todo-Poderoso? A divindade de Cristo, ela é concedida, ela é outorgada, secundária e não originária ou primária. Esta passagem de Colossenses 2:9 o apresenta como um receptáculo do poder de Deus, como um vaso, e não como o próprio Deus. Se nele habita a plenitude da divindade, significa justamente que ele está ungido pelo Espírito de Deus, que ele está preenchido pelo poder de Deus. Ou seja, ele é receptáculo do poder de Deus, ele é vaso, e não o próprio Deus Todo-Poderoso, fonte da unção. São duas coisas incompatíveis. Vejamos Lucas 2:40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Atos 4:27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Importante também trazer um comentário da Bíblia de Estudo Herança Reformada, páginas 1426 e 1427, sobre Lucas 2:11. Cristo, o homem ungido por Deus, por meio do Espírito Santo como profeta, sacerdote e especialmente neste contexto, rei. A passagem que nós falamos, Mateus 3:18. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Neste momento, ele foi plenamente capacitado pelo Deus Altíssimo para o ministério maravilhoso que ele realizou. Mas ele recebeu esta unção, esse Espírito de Deus sem limitações. Portanto, resta comprovado na Bíblia que Jesus foi ungido por Deus, alguém maior do que ele. Se Jesus fosse o próprio Deus, ele não precisaria ter sido ungido em um determinado momento, pois Deus já é a fonte da unção. E Deus sempre existiu. A fonte, meus irmãos, ela não pode ser ungida. A fonte não pode ser o Cristo. A lógica da Bíblia não permite que o próprio Deus tenha descido à terra para cumprir a sua justiça própria. 1 Coríntios 15:21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E aqui Paulo está falando de Jesus ressurreto. Paulo está chamando Jesus ressurreto de homem. Romanos 5:19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja,
nós caímos em razão da desobediência de um só homem, que é o que está escrito aqui, eu estou apenas lendo. Da mesma forma, nós temos a possibilidade de sermos considerados justos por meio da obediência de um único homem, e não por meio da obediência do próprio Deus Todo-Poderoso. Isso não faria o menor sentido. Deus obedecer às suas próprias leis, isso não tem o menor sentido. Jesus é o Filho unigênito do Pai Celestial, gerado pelo poder do Altíssimo, pelo Espírito Santo de Deus, no ventre de uma virgem. Ele é o homem perfeito, sem manchas, sem máculas, livre de pecados, não sujeito ao pecado original, que redime a todos que nele creem. Ele apenas não é homem como nós, porque ele foi gerado diretamente pelo poder de Deus. Ele não nasceu por vontade dos homens, ele não herdou o pecado original. 1 João 4,9: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por fim, João 3,18: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, nós vemos que Cristo significa ungido. E se ele foi ungido pela fonte, que é Deus, sendo que a fonte não pode ser ungida por ninguém. Por hoje é só. Fiquem na paz e na proteção do eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.